Lei Maria da Penha. Como funciona na prática? Meu relato e exemplos reais. Com certeza você já ouviu falar na Lei Maria da Penha. Mas será que você sabe como ela funciona na prática? Será que você sabe como pedir ajuda e quando pedir ajuda? O que pode ser garantido para você e para os seus filhos? E o que pode fazer quando, nesses casos, você sente medo? Hoje eu quero conversar com você sobre isso. E eu vou fazer isso com um olhar muito pessoal, porque eu já estive no lugar de quem foi agredida. Eu sei o que era o medo, a vergonha, a culpa e o peso emocional que tudo isso traz. Por isso, mais do que explicar a lei, eu quero trazer aqui exemplos reais e práticos que podem ajudar você ou alguém que você ama a se proteger. Eu sou Mayla Barroso Valente, pedagoga, bacharel em Direito, especialista em Direito da Mulher. E este é o meu canal Viver em Par. E se você ainda não é inscrito aqui, já se inscreve. Aqui a gente conversa de mulher para mulher, com informação e acolhimento. Vamos juntas nessa caminhada. Mas afinal, o que é a Lei Maria da Penha? A Lei Maria da Penha é a Lei número 11.340 de 2006. Ela foi criada para proteger mulheres contra a violência doméstica e familiar e é considerada uma das leis mais avançadas do mundo no combate a esse tipo de violência. Mas então, o que é considerado violência pela Lei Maria da Penha? A lei prevê 5 tipos de violência. Eu quero explicar cada um deles para você com calma, para que você saiba exatamente identificar o que você ou alguém próximo a você pode estar vivendo. A primeira delas, nós começaremos pela violência física. Violência física é qualquer agressão, causa lesão ou dor. Pode ser um tapa, um soco, um empurrão, um puxão de cabelo. Os casos mais graves, uma tentativa de homicídio, um estrangulamento, um beliscão, uma queimadura, queimaduras intencionais. Por exemplo, se o seu companheiro já te empurrou contra a parede, te segurou com força a ponto de deixar marcas, sim, isso é violência física. Segundo, violência psicológica. Esse tipo de violência é muito sutil e extremamente destrutiva. Ela acontece quando o agressor manipula sua mente, seu estado emocional, sua autoestima. Inclui humilhação, ameaça, chantagem emocional, controle da sua vida, o isolamento social e frases que tentam destruir a sua autoconfiança. No meu caso pessoal, eu ouvia muito frases como: você não pode sorrir em público, porque isso vai chamar a atenção de outros homens. Se você contar para alguém, ninguém vai acreditar em você. Eu estou querendo o seu bem. Você está ficando louca. Além disso, ele me isolou de amigos, me afastou das pessoas que eu amava e com isso eu fui acreditando que eu era realmente incapaz, que eu não tinha valor. E isso é violência psicológica. Ela deixa marcas profundas, mesmo que o corpo físico não tenha essas marcas visíveis. Mas é possível recomeçar, porque eu recomecei. 3. Violência sexual. É qualquer ato sexual forçado, imposto e sem consentimento. Também configura violência sexual quando o agressor impede a mulher de se proteger, força relações mesmo dentro do casamento, ou ridiculariza e obriga a práticas que ela não deseja. Por exemplo, seu companheiro, mesmo marido, disser: você é minha mulher, tem que fazer o que eu quero, não interessa se você quer ou não. Amiga, isso é violência, violência sexual. No casamento, o consentimento continua ainda sendo base fundamental para um relacionamento saudável. Quarta violência protegida pela lei, violência patrimonial. Esse tipo de violência acontece quando o agressor controla ou destrói seus bens, seus documentos, seu dinheiro, quando impede você de trabalhar ou de acessar seus próprios recursos.
destruir seu celular, seu computador, esconder documentos seus ou dos filhos de vocês, bloquear seu cartão de banco sem autorização, obrigar você a entregar todo o seu salário ou vender até mesmo o patrimônio de vocês escondido sem a sua autorização. Isso é violência patrimonial. Quinta violência, a violência moral. Atinge sua honra e sua reputação. Inclui calúnia, difamação, xingamentos, espalhar mentiras sobre você para outras pessoas, desqualificar você, inclusive como mãe, como mulher. Por exemplo, se o seu companheiro, seu cônjuge diz para os outros: olha, ela é uma mãe horrível, não cuida dos filhos, ou começa a espalhar mentiras no seu bairro, na internet, para prejudicar você, isso sim é uma violência moral. Perceba que você não precisa estar sofrendo uma violência física para estar sendo vítima de violência doméstica. Muitas mulheres sofrem essa violência psicológica, patrimonial, moral ou sexual durante anos até entender o que está acontecendo, ou então achando que isso não é grave bastante, mas é. A Lei Maria da Penha protege você em todos esses casos. E aqui, com todo o meu coração, eu quero compartilhar um pouco da minha própria história com vocês. No passado, eu já vivi sim violência física e psicológica. E sei o quanto isso machuca a alma. Durante muito tempo, eu ouvi de um antigo companheiro que eu não podia sorrir, porque isso chamaria a atenção dos outros homens. Eu fui afastada dos meus amigos, isoladas, e aos poucos fui acreditando que realmente estava ficando louca. Ele dizia que se eu contasse para alguém, ninguém acreditaria em mim. Isso gera dor e uma solidão imensa, incapacidade, inclusive colocando dúvidas sobre a gente. E eu vou te dizer uma coisa que é muito importante que você usa. Naquela época, eu não fiz denúncia. Eu não fiz, não porque eu não sofri, mas porque eu não conhecia os meus direitos. Eu não sabia que existia proteção, que eu podia pedir ajuda, que eu poderia ter sido amparada por uma lei. A Lei Maria da Penha. Por isso eu falo aqui hoje com tanta força. Você precisa conhecer os seus direitos. Porque quando a gente não conhece, a gente acredita que não tem saída. Mas tem. E você merece viver sem medo, sem culpa e, inclusive, reconstruir a sua vida como eu fiz. Mas quanto às medidas protetivas, se você sofreu qualquer tipo desse tipo de violência, você pode pedir medidas protetivas de urgência. Elas servem para proteger você e seus filhos. Entre as medidas principais de proteção estão o afastamento imediato do agressor da residência, proibição de contato com você, seus filhos e familiares, proibição de frequentar certos lugares, escolas dos filhos, seu trabalho e, a depender do caso, suspensão de posse ou porte de armas. Essas medidas, elas já podem ser solicitadas na delegacia na hora da denúncia, na defensoria pública ou com a ajuda de um advogado. O juiz tem até 48 horas para decidir sobre essas medidas. E eu posso te dizer, quando você rompe esse ciclo e busca ajuda, você percebe que não está sozinha. Foi o que aconteceu comigo porque eu pedi ajuda aos meus familiares. Não mantenha isso calada. O dia que eu pedi ajuda foi um dos dias mais difíceis da minha vida, mas foi também o dia que começou o meu verdadeiro reconhecimento. Recomeço. Mas existem alguns mitos também sobre a Lei Maria da Penha. E atenção para que você entenda e reconheça esses mitos. Por exemplo, alguém diz: só serve se eu tiver sido agredida fisicamente. Não. Qualquer um dos 5 tipos de violências que eu falei são cobertos pela lei. Se eu registrar boletim de ocorrência, ele vai preso imediatamente. Não necessariamente, mas as medidas protetivas urgentes garantirão a sua segurança.
Se eu desistir da queixa, tudo volta como era. Não. O Ministério Público vai sim seguir com a investigação, mesmo se você quiser desistir. É para a sua proteção, mulher. Por isso é importante ter clareza e buscar orientação. Eu espero que esse vídeo tenha te ajudado a entender como a Lei Maria da Penha funciona e que você tenha visto que você tem sim direitos e proteção. E mais do que isso, eu quero que você saiba de novo que eu entendo profundamente a dor e o medo de um relacionamento abusivo, Carlos. Eu estive aí e é por isso que eu estou aqui hoje falando com você. Aqui no canal Viver em Paz, a gente tem esse espaço para tirar dúvidas, conversar e se fortalecer juntas. Então, se você ficou com alguma dúvida, coloca aqui nos comentários. Se você quiser compartilhar sua história, esse também é um espaço de acolhimento. Eu quero que você saiba que como eu estive naquele mundo, é possível ter uma nova vida. Se você conhece uma amiga que precisa ouvir isso, compartilhe esse vídeo com ela. Vamos juntas transformar dor em força, medo em coragem, silêncio em voz, valentia, mulheres. Um beijo no coração e até o próximo vídeo.